face que vocês vão entender a metodologia, tá? Rapidamente, o que eu quero que vocês saibam? Eu acabei de dar a imersão, então assim, tá tudo muito fresco. Vou conseguir assim falar de maneira muito rápida a ideia que eu trouxe para vocês de face. Foi através dessa ideia que, em longo de 4 anos, eu falei, gente, tem algo que eu tô fazendo que tá dando muito certo, as pessoas estão gostando. E eu fui mapeando cada um desses passos, até isso virar um método. Então, se você me perguntar assim, Bia, é sobre uma técnica? Não. É sobre um método. Por isso que se aplica a qualquer tipo de face. Poderia se aplicar à sua, como a da minha amiga. Cores parecidas, inclusive, hein? Vocês estão tudo primo aí. Algoritmo da face, assim como na internet, a gente mapeia dado. Então, eu fui mapeando alguns dados que mudam a minha maneira de planejar. A face não é plana, e até aqui isso já é um consenso entre vocês, ela é estratificada, mas isso leva em consideração na hora em que eu, Bia, estou planejando. Eu levo em consideração cada uma dessas camadas, mas eu não só levo, como eu mostro para o meu paciente as etapas do tratamento de acordo com a necessidade dessas camadas. É por isso que eles entendem quando eu fecho um grande plano de tratamento. Começando com a camada óssea. Vocês, em maioria, são cirurgiões dentistas? São? Eu acho que sim. Gente, a face começa pela base óssea. A maior arquitetura da face é esse relacionamento maxilomandibular. Eu perco um tempo valioso na imersão explicando disso quando eu tenho alunas que não vieram de base odontológica. E, de verdade, se o seu paciente... Como é que a gente aprende normalmente as técnicas? Assim, aquela coisa bem... Todo mundo... Marcação de tragos, não é isso? 3 retos de injeção pra cá, 3 retos de injeção pra lá, 3 retos pra baixo, não é isso? Eu tô equivocada? Não, essa é uma base, não é isso? Só que deixa eu te falar, você tá planejando com a base da anatomia do seu paciente que te procurou porque ele tem assimetria? Você jura? Você jura que seu paciente estivesse com o osso proporcional, simétrico, ele estava na sua clínica? Você jura? Você continua marcando dessa maneira, achando que você vai conseguir chegar naquele resultado harmônico, simétrico. Ei, muitas vezes você tem que mapear aonde o seu paciente está para reprogramar o formato de aonde vem volume, aonde vem vazio, aonde fica melhor o contorno. Ângulo de mandíbula, mais em cima, mais embaixo ou mais angulado? Depende. Depende. Sabe aonde começa o meu depende? Aqui. Aqui começa o meu depende. Se eu vou fazer o seu igual dela. Depende. Mais do que isso, gordura profunda, deep fat. Nós temos compartimentos de gordura profunda, assim como vocês sabem que músculos e ligamentos, eles traduzem muito do que acontece na base óssea do seu paciente, que muda com o tempo. Se você tem, enfim, o seu próprio rosto, ou o rosto de uma pessoa que você conheça, como dos seus pais, você vê que muda com o tempo. E eu digo que é a musculatura que tem esse poder. O poder de remodelar, reabsorver. Muitas vezes, alguns músculos têm que ser contidos para que o resultado com preenchedores apareça. Em todos os terços da face, em têmpora, médio e inferior, o domínio dessa técnica te leva ao resultado diferente. Camada de gordura superficial. E aqui há uma grande emblemática. Por quê? Vocês estão notando que os pacientes às vezes estão voltando um pouquinho mais magros? Estão notando? Nós estamos na época da hepatite. Tem pacientes que você harmonizou assim, tá voltando assim, e a olheira tá voltando alta. Quando você harmoniza essa face desse jeito, provavelmente você tem que recalcular o seu planejamento inteiro para encaixar quando ela estiver desse jeito. Muito do que você tem de resposta do seu paciente sobre como estão os compartimentos de gordura. Bia, como é que eu checo? Como é que estão os compartimentos de gordura do meu paciente? Ei, o teu paciente ele não é 2D. Ele não é uma foto. Se fosse uma foto, eu não sei se o compartimento de gordura ele está íntegro, se ele foi perdido, eu não tenho como saber. Mas se o paciente estiver acordado na minha cadeira, ele vai mexer a face de maneira estratégica até eu entender qual é o compartimento que eu deveria de repor, reposicionar, recolocar na face.
A face, ela é dinâmica. E o paciente na sua cadeira, ele tem que ser avaliado não em 2D, em 5D. Existem 5 ângulos para você avaliar motricidade, movimento, a maneira como fala, como sorri. Gente, eu tenho um paciente que sorri assim, ó. Para baixo. É a maneira que o paciente aprendeu a sorrir. Você tem que avaliar tudo isso. Isso tudo está contemplando o meu método, o método Leal. Mais do que isso, você tem a pele. E a pele também te conta uma história. Dependendo de como essa paciente apareça com a pele, com o tecido, você consegue ter informações, até mesmo o quanto mais madura ela for, o quanto mais fina ela for, você consegue captar informações da face. E como a base óssea do paciente precisa ser ajustada para ser melhorada. E óbvio, os cuidados. Com o tempo, como esse paciente se cuida, isso diz muito a respeito de como você encontra a pele desse paciente. Então, durante muito tempo, minha visão sobre a estética, tá? Nós estamos avançando muito. Nós começamos vendo a face como um mapa cheio de defeitos. Ih, tá faltando ponta de nariz. Linha de bigode chinês. E a olheira? E ao queixo? Não tem. Ao lado, caído, assimétrico. Mas, de verdade, o que a gente precisa entender é que há um efeito nada democrático, que é o envelhecimento facial, e um efeito de entender a complexidade de como essas 5 camadas, com o tempo, evoluem para cada paciente. E aí eu te digo, o processo de envelhecimento facial, ele com certeza é um processo progressivo. Alguns estudos que eu peguei para vocês, eu estou deixando aqui embaixo referência, vou passar rápido, quem quiser depois da aula. E aqui vai uma leitura que eu tive quando eu criei o método. Sim, o cérebro, ele não lê beleza por áreas. Não é porque você fez a boca que você fica mais bonita. É o todo. Se no contexto da sua face, a boca era o que faltava, era o que precisava, você encontrou mais beleza, você ficou mais bela. Mas se não for isso, isso pode estar te desarmonizando. Há um estudo, quando você pensa em o que tem numa face atraente. Por que você olha para um cara, você fala assim, nossa, eu não sei porquê, mas esse cara, ele tem uma face atraente. Essa mulher é bonita. Por que ela é bonita? Eu me coloquei nesse... Eu fui desenhar a metodologia. Eu falei, mas por que para um funciona, para outro não funciona? O que acontece? E há um estudo muito, muito legal, que eu vou passar esse slide para poder mostrar para você. Pera. Olha isso aqui. O meu planejamento, ele tende a ser um planejamento holístico, então a metodologia é sobre olhar todos os pontos da face. E muitas vezes, uma face envelhecida, ela não tem que ficar mais jovem. Vocês concordam? Se essa paciente chegar pra você, aqui ó, quinta-feira de manhã no consultório, é difícil. Eu peguei esse caso porque eu acho ele um caso complexo. Pra vocês é também? Vocês acham? Ela chega pra você, sabe o que ela falou? Tô fazendo 64, semana que vem. Quero fazer 64 com o rosto de 54. Tá bom? Deve me dar o orçamento, mas isso que eu quero. A gente acorda e dorme pensando em 2 coisas. Meu Deus, hoje eu vou atender algum paciente e a queixa dele vai ser, eu quero ficar mais bonito, eu quero ficar mais jovem. Eu quero ficar mais bonito, eu quero ficar mais jovem. E nesse caso, não necessariamente a face tem que ficar mais jovem. Ela pode ficar mais leve. Isso foi em uma sessão, tá, gente? Então, em uma sessão, a face ficou mais leve, ok? Mais harmônico o contexto? Melhorou? Pode falar, gente. A gente tem uma sala super privada. Tudo bem, melhorou. E, obviamente, isso aqui comunica o quê? Vitalidade. Essa mulher se sente com mais vida, com mais saúde. Essa é a ideia de planejamentos holísticos. Planejamentos que alguns artigos chamam de panfacial. O nome full face é muito nosso. Mas, quando você vai ver em literatura, eles chamam de tratamentos panfacial. São planejamentos que você aborda uma face inteira em uma consulta. E a ideia é o seguinte. Por que algumas faces são mais atraentes do que outras? O estudo que eu ia mostrar para vocês é esse estudo que levou em consideração, olha o ano, tá? 1987. Não tinha Instagram, não tinha nada do jeito que é hoje. Nesse estudo, crianças, bebês de 2 até 3 meses de idade interpretavam e escolhiam as faces que eles mais agradavam. Eles paravam nas faces mais atraentes, ou seja, a beleza, ela é com certeza neurológica. O cérebro, ele gosta dessa harmonia de algo organizado, bem posicionado, no seu devido lugar. É que nem você entrar nessa sala toda bagunçada, cadeira para tudo que é canto, e entrar na sala assim, organizada. Isso é mais agradável aos meus olhos, ao meu cérebro.
o nosso cognitivo é visto como belo. E aí eu te falo, aonde os artigos batem nessa ideia de que o que precisa ter os rostos mais atraentes? Proporção. Eu não digo proporção exata, mas tem que haver proporção. Tem que haver simetria. Não exata, mas tem que ter uma busca por simetria. Tem que haver normalidade, ou seja, coerência da estrutura. Quando você vê a estrutura com desordem, quem é que tem queixo bolinha aqui? Alguém tem um queixo bolinha? Não é normal. Não é natural um queixo bolinha. Então, quando você encontra uma estrutura que não é compatível com o normal, você tem aversão visual com isso. Olha o povo rindo. Tá todo mundo agora apertando. Deixa eu ver essa bolinha. E o dismorfismo. Travei, gente, trava a língua. Sexual, ou seja, uma face masculina comunicar com uma face masculina, uma face feminina comunicar com uma face feminina. E aí a beleza, ela não é subjetiva. Usava muito aquela frase, não sei se vocês usavam. A beleza está nos olhos de quem vê. Mentira. A beleza, ela não é subjetiva, mas ela não é um padrão. Ela tem esse respeito desses 4 tópicos que eu passei com vocês, os artigos, eles aprovam isso, a proporção, a simetria, mas tem respeito com cultura, etnia, gênero. Ok? E aí, é a nossa busca de todo dia, de toda ação na clínica, é você manter simetria, proporção e definição. Pegar a face, você sabe que tem algum nível de desordem, e melhorar pontos estratégicos. Aqui eu venho trabalhando desde camada óssea, subcutâneo e superfície, para que o resultado final seja o mais natural possível. Essa paciente está comigo há 3 anos. Facilmente a gente vem avançando cada vez mais, e ela hoje até meio faz piada, porque fala que não lembra de ter sido assim. E aqui, quantos já viram essa imagem? Todo mundo está familiarizado com o triângulo da juventude? Batido, né? Pois é. Um recente artigo que eu li de Cotofana bate justamente com o que eu penso sobre o triângulo da face. Para mim, a jovialidade da face, ela não é nesse triângulo. Meu triângulo, ele é um pouco diferente. Ele é assim. O ponto mais importante da face, se você for mapear a fundo, aonde os coxins de gordura começam com volume a bagunçar, a gerar desordem em qualquer face. Gente, eu sou séria, então daqui realmente em qualquer face é sim na região do complexo malar. É o ponto âncora de qualquer planejamento que você faça. Você não pode aumentar demais uma mandíbula no qual o complexo malar não acompanha. Você não consegue... Sabe aquela paciente, doutora? Eu estou sentindo meu rosto cansado. Aqui o teu plano de tratamento, ó. Reestruture o complexo maxilar. Arco zigomático, maxila, eminência malar. Cheque esses pontos. Pré-maxila, fossa canina, cheque esses pontos. O verdadeiro triângulo da face está ali. É através dessa estrutura bem reposicionada que você melhora contorno inferior e até mesmo melhora a perda do volume que está puxando têmpora, está puxando cauda de sobrancelha. Essa é a verdadeira âncora da face. É olhar diferente, é planejar diferente. Eu falo, a técnica, injetar, injetores, vocês já são. É mudar o planejamento. Então aqui está para vocês o nome do artigo, ele é realmente fresquinho, recém-saído do forno. E em tese, o que ele defende? Eu vou trazer um resumo para vocês. Ele defende que a face, para você entregar beleza, proporção, muitas vezes você não precisa brigar com muito volume de preenchedor facial. Mas se você tiver coerência entre as duas estruturas, pilares da face, e ele coloca no artigo, região malar e região de mento. Ele diz, né, na tradução do inglês e português, bochecha-queixo. Se você reorganiza esses 2 pontos, você está basicamente reorganizando toda a estrutura. Então, assim, comece a aprimorar a tua visão dos seus planejamentos. O maior erro do mercado
está em tratar a consequência como causa. A gente fica tratando muita consequência. Sabe qual foi a pergunta das minhas alunas? A que mais surgiu na imersão? Bia, eu estou querendo aprender a melhorar meus casos de marionete e Jaws. Olha a gente tratando, enxugando gelo. Olha a gente tratando consequência. Isso é um erro. A face só fica mais volumosa. A paciente fala, o produto pula. Aí você coloca a preenchedora aqui, ela sorri e faz um quilo. Para, não é aí. Não é desse jeito. Esse é um grande erro quando eu paro para analisar caso. E aqui é mais um pilar, mais um diferencial da maneira como eu penso sobre a face. Durante muito tempo, você lembra daquele slide sobre os erros da face em mapa? Durante muito tempo, a gente planejou de maneira horizontal, mas o meu planejamento, ele é 100% vertical. Eu planejo pensando nas estruturas de cima a baixo. Eu planejo pensando em cada região da face. Eu faço essa leitura pensando em como eu vou reestruturar aquele rosto. Eu quero chegar para vocês aqui, o mais rápido possível. Como é que está meu tempo? Acabou? 10 minutos? Vai dar tempo de mostrar um vídeo. Você não começa tratando a consequência, você começa tratando a estrutura. Hoje, com o catálogo de Renova, eu consigo fazer tudo isso com os preenchedores da marca. Eu vou na estrutura, eu vou na camada de ganho de volume, de melhora de contorno, eu melhoro a superfície. Então, aqui, ó a minha guarda-costas sendo atendida. Ela se dá bem, gente. Toda hora me pede negócio. Eu fiz um planejamento facial completo na KitKat. Nós fizemos esse rostinho pequenininho. Próximo né, das primeiras 10, 11 ml. E aqui eu estou trabalhando com estrutura. Eu estou utilizando um material de Renova. Esse é o Lift Plus em ação. Aqui a gente começa a estruturar. Percebam que muito pouco produto de Lift Plus projeta quando você está em periósteo. É impressionante o poder de projeção que ele tem. Quando eu trabalho com ultravolume, eu trabalho numa camada subcutânea. Eu tenho uma melhora da moldabilidade. Eu adoro moldar com esse produto. Eu consigo moldar e devolver contorno da maneira como eu quero. Para integrar a estrutura com o contorno de maneira suave, de maneira sutil. Eu, quando trabalho com Deep Line, eu venho ganhando suavidade em linha. Muitas vezes é um refinamento do meu caso, que não precisa ser no primeiro dia, ele pode acontecer até mesmo no retorno dessa paciente. É onde eu mapeio melhor a resposta, porque a pele, gente, isso aqui é o primeiro dia. A pele vai responder a esse produto, vocês concordam? Algumas das linhas do primeiro dia, só pela resposta ao ácido hialurônico, vão melhorar, vão atenuar. O que eu não preciso ter? Acúmulo de produto na face. Eu não posso errar para mais, eu erro para menos. Ainda com 10 ml, o rosto da Kit ficou muito delicado. Nós tínhamos o hábito de jogar muito produto na face de trás para frente. Mas, sinceramente, mais delicado, mais sutil, mais bonito. Aproveite enquanto você faz acabamentos de frente para trás. A cânula te confunde em relação aos vetores. Eu faço com estratégia, vocês me viram indo de todos os lados praticamente, mas essa é a coerência clínica da técnica. É onde eu consigo entregar o resultado que eu prometo. O caso do rapaz, inclusive, eu deixei o gostinho na boca, tá no nosso canal do YouTube. Esse caso de maneira mais completa, eu convido vocês a acompanhar. E aí tá a minha indicação para vocês, Lift Plus, eu sempre usando em ancoragem, em suporte, em efeito lift, em estrutura óssea. Aonde então, Bia? Aonde eu uso? Complexo malar? Funciona. E mento? Também. E mandíbula? Depende. Como é que tá a pele do paciente? É um produto que ele é de alta projeção, gente, mas aqui, ele é fácil de apertar. Ele vai num respiro o ml inteiro. Então, assim, com uma mão não treinada, você pode deformar, até mesmo se trabalhando em subcutâneo com esse produto. Cuidado, tá bom? Agora já o número 1 da marca, número 1 de Renova, é o ultravolume. Eu perguntei isso e fiquei chocada. Mas realmente o ultravolume é o produto que mais sai. Reposicionamento, integração e a modabilidade dele são extremamente satisfatórias. Os casos ficam bonitos, ficam bem acabados. A naturalidade, gente, eu falo para meus pacientes, ela vem de você não ver emenda na face. O contexto, se você olha para o rosto, você não vê onde começou e onde terminou. Você não identifica. Isso é natural.
E óbvio, o Deep Line também é um produto extremamente qualificado para planos mais superficiais, acabamento, refinamento de caso, aonde porventura podem entrar o uso de agulhas. Então assim, é você identificar o que você precisa em cada momento do seu tratamento. Agora, você só identificar, vocês lembram que eu falei do business. Se a informação não sai de um cérebro para o outro, o planejamento nem é fechado. E isso aqui só fica no plano do sonho. Esse é um ponto que tem que ser contemplado. E o maior benefício da minha vida hoje, te amo. É um prazer muito grande de cuidar de quem a gente ama. Você safou, hein? Tá aqui a minha mãe que não me deixa mentir. O planejamento dela é um planejamento que eu acompanho desde o dia 1 da minha carreira, mãe. Perdão, mas você foi minha cobaia. Então, se tem alguém que é cobaia, se tem alguém que está desde o início do dia 1, aprendi a fazer nariz hoje, então faz o meu. Aprendi a fazer botox, então faz o meu. Tá aqui. E é um caso de evolução clínica muito, muito satisfatória. Eu amo tratar de você. E aqui vai a minha frase. Essa daqui eu falei, gente, juro a vocês, de maneira muito espontânea, no Hanover Summer Summit. E eu falei, gente, isso é bom, vou usar sempre. Então essa é a minha frase. A naturalidade, vocês estão vendo essa era clean girl, essa era clean, que o paciente, vieram muitos casos de cirurgia de face, né, liftings faciais, que entraram em sessão de famosas. E o preenchimento facial entrou num paradigma complicado, né? Até onde sim, até onde não. É natural? Não é natural? A minha visão, tá? A naturalidade não é ausência de procedimentos. A naturalidade, nos meus casos, é o resultado de um procedimento bem planejado.